te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés, mais perto. Boa noite a todos, bem-vindos a esta live. Nós vamos tratar hoje de um assunto que talvez para alguns seja, aqui o retorno, se não fica ouvindo minha voz com certo atraso. Para alguns pode ser até espinhoso, pode ser complicado, pode ser chato, mas a ideia é ajudar as igrejas locais, os instrumentistas, os músicos, os vocalistas, os pastores, os líderes de grupo de cântico, de coro e tudo mais, a entenderem e compreenderem uma realidade que é a questão da música e do que é complicado nesse meio de campo, vamos dizer assim. Mas vamos começar com uma oração, já que é um trabalho cristão, tá ok? Pai eterno, muito obrigado por esta reunião que estamos tendo aqui virtualmente. Dá-nos sabedoria na condução de todos os assuntos, dá-nos liberdade para tratar de todos os assuntos, e que possa ser feito tudo com amor à tua palavra e com amor aos nossos irmãos. Em nome de Cristo eu oro agradecido. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Victor Ramalho, eu sirvo a Deus como pastor na Igreja Batista Missão Vida aqui em Taboão da Serra, São Paulo, Brasil. E apesar de eu não ser um instrumentista, muito menos um vocalista, coisa do gênero, já dei, como todo crente, ajudei uma equipe, no coral, mas eu tenho irmãos de sangue, meus irmãos, que são da área de música, vocalista, instrumentista, regente e tudo mais. Então, eu convivi muito com esse meio musical, e como eu estou na liderança de igreja há mais de 30 anos, você acaba vendo muita coisa e vai aprendendo muita coisa. Eu também já cometi erros, e tenho certeza que vou cometer outros, porque é parte integrante da realidade humana ter esses erros. Então deixa eu colocar como vai ser a coisa hoje, pessoal. É um bate-papo, não é uma palestra, é um bate-papo, então você pode mandar perguntas pelo Facebook, tá? Eu vou colocar, inclusive, aqui no Facebook o meu número de WhatsApp para que você possa, caso, pastor, não quero colocar aqui para que todo mundo veja, eu quero mandar só para o senhor, tá bom? E aí, o que vier no WhatsApp eu não vou citar quem está perguntando, tá? Tô colocando aqui o número do meu WhatsApp. Espera um pouquinho. Ok, tá certinho, tá? Muito bem. Então aí tá o meu número de WhatsApp para você poder também mandar via WhatsApp a tua pergunta sobre o assunto. Primeiro eu vou dar conceitos gerais, informações gerais. Você pode fazer as perguntas e depois a gente vai tentar tratar de alguns casos de músicas que geram confusão. Deixa eu colocar bem claro para alguns de vocês que possam estar acompanhando. Eu respeito outras perspectivas doutrinais, mas eu sou um cristão batista de linha conservadora. Então toda a minha leitura vai ser em cima dessa perspectiva. Você pode ser um irmão da igreja pentecostal, da igreja presbiteriana, da igreja metodista. Você pode pensar diferente e eu vou respeitar. Mas entenda que eu estou apresentando aquilo que eu entendo como sendo o correto, o certo, dentro da visão batista conservadora. O senhor não é renovado? Não sou da linha renovada. Desde que eu conheci a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu tenho congregado em igrejas batistas tradicionais ou conservadoras, tá bom? Então vamos começar assim. A área de música não pode ser vista, na minha opinião, na minha compreensão, no que eu tenho vivido, como dissociada da área de ensino da igreja. Ela está dentro do... Toda a ação da igreja tem a visão de ensinar. Por isso, música também está dentro disso. Qual a importância dessa compreensão de que a música esteja dentro da área de ensino? Porque vamos aplicar conceitos didáticos, a perspectiva teológica. Então, aí você já começa a entender que não existe não pode ser colocado um parâmetro livre, independente do ensino. E quem que é o responsável final na igreja local pelo ensino? É o ministro da educação religiosa. Ele atua, ele é importante. É o ministro de música, também é importante. Mas
que responde, humanamente falando, por esta área final, na área de ensino, cuidar, supervisionar tudo isso, é o pastor local. É ele que vai ter que avaliar se aquela ação de música, canto coral, conjunto infantil, quartetos, trios, equipe de cantos de culto, o que for, especiais, se essas músicas estão corretas teologicamente, né? E também se elas têm eficácia didática. Como assim eficácia didática? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu recém-ordenado ainda, vai 25 anos atrás, eu estive num acampamento com um grupo de irmãos de uma outra denominação, de linha conservadora também, mas fui. E eles tinham lá um cântico bem animado. Eu não lembro exatamente a letra, mas eu lembro que era quase impossível cantar, porque era tão rápido que mesmo, eu era mais jovem, então não é que eu era velho, eu tava com menos de 30 anos de idade, você tropeçava nas palavras. E eu ficava pensando, alguém que esteja ouvindo essa música, que não conhece, não esteja lendo a letra, não vai entender. E se não vai entender, qual é a função disso? E aí que temos um grande problema. A luz tá fazendo calor já aqui, peraí. Tô ficando já com calor aqui. Começo a ensinar, fico tudo acalorado. O que acontece? Nós temos uma mania de achar que a música tem a função de embelezar, tornar belo. Sim, torna belo o culto comunitário. Não se discute isso. Outros entendem que ela tem a função de entreter. E ela pode até entreter, mas não é a função dela. E outros vão achar que a música tem a função de aflorar emoções. Ela pode aflorar emoções, isso não é um problema, mas a função dela não é essa. A função da música no culto é adorar a Deus e ensinar os fiéis e os presentes como se relacionar e como entender a palavra de Deus. Por isso, se ela tem uma musicalidade ou tem uma velocidade que impede uma compreensão ou impede a participação da igreja como um todo, das crianças que já sabem cantar até os mais velhos, ela está falhando. Ela tem que ter essa capacidade de ser um elemento de cada momento. A Graciela colocou aqui, não é essa, era uma outra, não lembro, ela parecia um country. Eu ouvi uma vez, ela colocou uma sugestão de música aqui, mas essa música também né? Que eu lembro que cantava rápido pra caramba, era divertido quando você era jovem, mas ela tem essa falha. Então, pessoal, quando você coloca uma música, vai escolher uma música para um culto, você pensa o seguinte, não é para os jovens, não é para os anciãos, não é só para as crianças, é para todos. Todos devem poder cantar, todos devem poder entender, e inclusive, a gente vai tratar um pouco disso também, a questão do som, as pessoas que porventura estão passando na porta devem poder entender. Tá? Então, por isso, onde eu sirvo como pastor, há uma regra muito clara. Não se canta nenhuma música. Não importa qual seja o departamento infantil, coral, conjunto, quarteto, solo, sem que antes me seja apresentada a letra, a melodia e o autor. Porque a letra, isso é fácil de entender. Afinal de contas, se esta letra possuir algum erro doutrinal, não podemos ensinar isso na igreja. Mas não tem a mais. Ensinar qualquer coisa fora da sã doutrina está errado. Mas a música é legal, não interessa se ela é legal. A questão do ritmo, da melodia dela, foi o que eu falei. Se ela torna-se incompreensível para alguns grupos da igreja, alguns segmentos etários ou sociais da igreja, não tem por que eu fazer isso. A ideia do canto congregacional é ele ser congregacional. E quando é um especial duo, quarteto, solo, coral, as pessoas que estão participando do culto e que não estão cantando precisam entender, precisam compreender. É disso que ele está falando. Esta música fala isto. Então é poder receber um ensinamento, processar esse ensinamento e colocá-lo em prática no seu dia a dia, porque é a música que vai lembrar da letra. Vem como é importante a melodia também. Eu vou entender a letra, eu vou entender o que está cantando, eu vou cantar em casa e aí eu vou fortalecendo. Uma prática muito comum entre os hebreus era exatamente essa. Eles não tinha data show, não tinha celular, não tinha nada disso. O que eles faziam? Eles
cantavam os salmos, e nisso havia um ensino bíblico. Infelizmente, hoje, em algumas igrejas locais, tornou-se como que a música um elemento de show, entretenimento e de um grupo só. Eu já conversei e cheguei a ver em umas situações em que simplesmente só a equipe cantava, o pessoal não cantava porque não entendia a letra, não conseguia acompanhar. Deixou de ser um cântico congregacional para ser uma apresentação solo ou de um grupo específico que muitas vezes nem sequer era compreendido pelos presentes. Conversando com alguns pastores, nesses anos todos, eu ouvi muito o seguinte comentário: ah, pastor, mas se eu tentar tirar da mão dos músicos a seleção das músicas, eles rebelam. Tá. Primeiro, você não vai tirar da mão, não é você, pastor, que vai escolher. É função da equipe de música apresentar para o pastor, com tempo hábil, a lista das músicas que vão ser cantadas. Então, por exemplo, a equipe de cânticos vai fazer o quê? Ela vai apresentar, pelo menos 2, 3 dias antes, no mínimo, para o pastor: olha, pastor, nós vamos cantar isso aqui. E o pastor vai dizer: ok, não está ok, e por causa disso. Ele vai provar, na palavra do Senhor, na Bíblia, que aquele conceito que está expresso naquela música está errado. Ou vai dizer: olha, irmãos, essa melodia não se encaixa, as pessoas não conseguem cantar. Eu vi alguns clipes na internet, às vezes, a pessoa manda para mim, e o pessoal colocando ritmos que não tem espaço, o pessoal não consegue cantar. Só os jovens cantam. Os mais velhos não conseguem por vários fatores, as crianças conseguem, ou então eu já vi também o contrário. Algumas igrejas só cantam músicas que os mais velhos gostam. Os mais jovens não têm espaço. Está errado. Assim como a mensagem apresentada pelo pastor ou pelos pregadores deve ser compreensível a todos, a música também tem que ter essa função, porque ela é didática. Então, a equipe de cânticos, o coral, a regente, pastor, a gente vai cantar isso aqui. Pode. Isso está certo, não está errado, isso é bom. Pode ser que no começo alguns achem estranho, ou não gostem, ou achem que isso é ditatorial. Não é ditatorial, é uma proteção. A função do pastor é ensinar. Ah, mas se o povo não quiser? Queridos, se o teu filho rejeita regras que permitem funcionar melhor a casa, você não muda as regras. Você senta com o teu filho e explica. 1, 2, N vezes até ele entender. A mesma coisa na igreja. Então, você que é pastor, ou que você que é rapaz que um dia pensa servir no pastorado, entenda o seguinte, meu querido. Você precisa levar os membros da igreja a entenderem que você não está dando ordens porque você gosta de ouvir tua voz. Você está dando orientações porque é melhor para a igreja e se baseia na palavra de Deus. Porque se nós deixamos... Mas eu já fui em algumas igrejas que têm uma forma mais diferente de culto. Quem quiser levanta e vai cantar alguma coisa. Isso é muito perigoso. Tem muita música, por exemplo, que tem heresias embutidas no seu meio. Ou que vem de grupos que não são cristãos. Pode até ser bonita, mas a origem dela é não cristã. Então tem que filtrar tudo isso. Por quê? Uma vez eu tinha uma conversa mais séria com um pastor mais jovem, porque ele estava trazendo para um congresso de mocidade de uma região grupos adventistas para cantar. Eu falei: o senhor está errado. Não, mas eles cantam bem. Eu falei: não interessa se eles cantam bem. Pense o seguinte: nós condenamos a teologia adventista. Nós condenamos, dizemos que isso é errado, é herética. Mas permitimos que os seus grupos cantem nossos cultos ao Senhor? O que vai passar a mensagem para o jovem? Que na verdade não é bem assim, que pode aceitar sem problema nenhum. E se o grupo adventista pode vir cantar na nossa igreja, o nosso grupo pode cantar na igreja deles. De repente assistir o culto. E eu já vi muito jovem se perder, ficar confuso. Porque houve uma doutrina adventista, depois houve uma doutrina batista e pronto, bagunçou a cabeça dele. Então, o pastor deve ser firme neste conceito, firme neste ponto, porque de outra forma ele vai estar permitindo que entre o erro na igreja. Tá? Então, pessoal, vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Tá coerente para vocês? Tem perguntas aí? Alguém quer fazer algum comentário já nessa primeira parte? Alguém já quer falar: pastor, não concordo, pastor, eu acho que é assim, tá? Se for colocar um caso, eu prefiro que não citem nomes,
Apenas digam um pastor, uma igreja, fica mais fácil, tá? Mas, por favor, participem. A ideia é ter vocês participando aqui dessa live, desse bate-papo aqui. Tá sendo gravado, tá? Vai ficar gravado no Facebook e vai ser colocado no canal do Discípulos lá no YouTube também, tá bom? Muito bem. Não é fácil implantar um processo como esse numa igreja local se ela não tem esse costume. Nós acabamos repetindo o erro que a sociedade aplica nas famílias, nas igrejas. Como assim, pastor? Você percebe que hoje os pais, em geral, especialmente os não cristãos, não estão mais tão preocupados em orientar e passar parâmetros para os filhos. Eles muitas vezes estão deixando que os filhos façam o que querem. Eles querem fazer, deixa fazer. Não, tá. Existe até uma. Agora tá caindo um pouco, mas surgiu muito um tempo que não podia dizer não pro filho porque ia gerar trauma. Meus queridos, disciplina é necessária. Um caso que eu vivenciei, então eu posso falar sem problema nenhum. Uma igreja que eu estava pastoreando, desculpe, estamos lá, de repente chegou um grupo de jovens, uns 6 jovens, e eu não conhecia de nenhuma outra igreja batista, não sabia quem era. Entraram, foi interessante. Já estava no meio, o culto já em processo, e eu percebi que eles cantavam conosco as músicas. Falei, eles são de alguma igreja, eles conhecem os cânticos. Eu tenho o costume, quando acaba o culto, tem um visitante, eu vou em cima para falar, quem é você, de onde você vem, conhecer a pessoa, né? Ah, não sei o que, papá, nós somos a igreja X. Eu falei, que bom, envio a minha saudação ao pastor local, era uma outra denominação. Não, nós, na verdade, a gente quer vir para cá. E quando você já tem um tempo de ministério pastoral, você olha assim e fala assim, 6 jovens, chegando em pacote assim, presente na igreja, tem coisa estranha aqui. Muito bem. Eu falei, tá, vamos ver, né? Eu falei assim, então, nós somos somos uma banda. Eu falei, tá legal, que bom. E quando a gente vai poder tocar? Eu falei, como assim? A gente quer vir pra cá pra tocar. Eu falei, não funciona desse jeito aqui. Vocês vão vir pra cá, vão assistir os cultos. Depois de alguns meses, a gente vai avaliar se vocês realmente querem ser membros aqui. Faremos uma avaliação e uma adequação doutrinal. A igreja vai tomar uma decisão nesse assunto. Depois disso, que vocês forem oficializados como membros da igreja, via batismo, aclamação, isso vai depender da situação, né? Esse é outro assunto. Sim. Aí então, a gente vai verificar onde Deus está orientando a igreja a ter vocês no ministério. Nós já temos uma equipe. Pode ser que vocês venham somar com eles ou venham atuar em outras áreas. Eles nunca mais voltaram. Por quê? Eles não queriam congregar. Depois eu fui conversar com o pastor da igreja local de onde eles tinham saído, e eles tinham saído brigando, porque eles queriam fazer a vontade deles, porque eles queriam escolher, porque eles são os músicos, eles sabem que tinha que cantar, Deus estava falando com eles, todo aquele papinho que a gente conhece de rebelde. Mas pastor, o senhor perdeu a chance de ter 6 jovens músicos na igreja? Não, eu diria que eu me livrei da chance de ter 6 dores de cabeça na igreja. É necessário que nós coloquemos parâmetros. Não é porque você quer que você vai fazer na igreja. Simples. Há espaço, há condições, há necessidade e, mais que tudo, há orientação de Deus. Quando você trabalha assim como líder na igreja, você consegue coordenar e controlar abusos. E, infelizmente, tá? Isso muitos concordam comigo, uma das áreas onde mais surge conflito, ou que é mais fácil surgir conflito, é a área de música. Por quê? Porque, é claro, eles são talentosos, eles estão lá apresentando, estão diante das pessoas, então isso gera motivação de ego, vaidades. São problemas que vão acontecendo e que é a função do pastoreio trabalhando, consertando, corrigindo. E para isso ele tem que manter esse controle. Não é para ele ficar dando ordem, sendo bravo. Não, vai cantar o que eu gosto. Mas ele vai mostrar, olha, tá vendo isso aqui? Não dá. Só que ele tem que saber explicar para a igreja. Agora, para que ele possa mostrar para os membros da igreja e para os membros da área de música que esta ou aquela letra, ou esse ou aquele conjunto estão contra a vontade de Deus, ele tem que ter uma boa base bíblica. E aqui, desculpe, vou falar dos alguns pastores que têm preguiça de estudar. São preguiçosos, não vou dizer, não tem. Então eles preferem delegar funções.
esse aqui cuida, aquele cuida, ele lava a mão. Não, que se errou foi a equipe de música, não fui eu. Querido pastor, querido líder da igreja, a responsabilidade é sua sim. É você que é responsável por estar fazendo isto ou aquilo e cuidando disso. Se sai errado, a culpa é sua sim. Não adianta você dizer que eu deleguei a função. Não existe isso. Todo o ensino da igreja deve passar pelo crivo pastoral. Seja material de EBD das crianças, dos adultos, seja material de embaixadores do rei, mensageiras, mocidade, seja uma palestra, seja música. O pastor tem que avaliar. Tá, ok, concordo, não concordo. Por exemplo, há um tempo atrás veio o conjunto musical de uma outra igreja batista, da qual uma dos membros é filha de uma senhora da nossa igreja. Eu falei, perfeito, vamos convidar? Vamos. Eu quero primeiro saber, eu quero falar com o pastor deles, eu quero saber o que eles vão cantar, e eu quero que me digam as letras. A líder do grupo veio, foi, inclusive a filha dessa irmã, trouxe para mim. Não, falei, espero que você não fique chateada. Não, pastor, de jeito nenhum. Se mais pastores fossem assim como o senhor, seria mais tranquilo pra gente, porque a gente ia acabar tendo uma referência correta. Perfeito, eu vi, não tinha nenhum problema, as letras, pode fazer. Nós temos o coral da igreja, a regente é minha irmã, mas ela não apresenta músicas novas sem antes falar comigo, ela espera que eu dê ok. Tá bom? Temos aqui uma perguntinha, tá? Uma questão interessante. Ela pergunta aqui, né? Se a gente encontrou uma música lá que não tem, tá com a doutrina errada, nós podemos trocar ou precisa da permissão do autor? É uma coisa que o pessoal tem discutido muito nesses anos aí. E legalmente não há problema nenhum. Por que não há legalmente? Porque você não está gravando um CD, você não está gravando um show, você não está ganhando dinheiro com isso, então não há problema nenhum. Alguns não gostam, ficam irritados quando você faz isso. Mas eu admito que mesmo em nossa igreja, pelo menos 2 músicas nós tivemos que trocar a letra porque ela tinha erros sutis, mas erros. Então nós trocamos para corrigir esse desvio. Então eu recomendo. É claro, o ideal seria que a igreja pudesse compor suas próprias músicas. Seria fantástico, mas nem todos têm essa habilidade. Então, às vezes você pega uma música que você vê ela toda certinha, ela é muito boa, só que erraram num ponto. Eu não vejo. Se você não vai gravar, se você não vai assumir, a música é minha, eu sou coautor, não. Você muda a letra, ok. É antiético? Isso é uma boa questão. Olhando eticamente, não está sendo... Eu não vejo, e se eu tiver me corrija, eu mostro, não vendo um erro aqui porque não há dolo. Você não está lucrando com isso. Você está apenas corrigindo uma falha. Tá bom? Então, espero ter respondido a pergunta da Nancy. Tá bom? Ainda dentro da questão de liderança pastoral, é importante que você, pastor, tenha paciência e tempo de ir, às vezes, pelo menos, assistir os ensaios. Vai lá dar uma olhada no ensaio, vai lá, conversa. E é complicado, eu sei que muitas vezes nós temos muita coisa para fazer e pouco tempo para fazer, até porque os músicos e os cantores da igreja são voluntários, eles trabalham, estudam de segunda a sexta, segunda a sábado, então você tem tempo muito curto. Mas tente, ainda que seja individualmente, hoje com redes sociais é mais fácil, WhatsApp e tudo mais, manter um discipulado sobre eles, para que não hajam desvios, distorções, para que eles se sintam sempre tendo apoio, tendo orientação pastoral do ensino. Eles vão ganhar confiança no seu pastor. O pastor precisa mostrar que é confiável e conquistar a confiança das pessoas que estão assistindo a igreja e também que estão participando dos ensaios, dos cânticos e tudo mais, tá bom? Então, é importante esse trabalho. Nem sempre é fácil, por causa do tempo, por causa da urgência, mas tente. Tá? Eu digo o seguinte, eu vou dizer, nos dias de hoje, com redes sociais, ficou muito mais fácil algumas coisas. Eu mesmo tenho conversado com muitos por redes sociais, aqui na época da pandemia agora, eu tenho atendido muita gente por rede social, por WhatsApp, por aí vai. Você está vendo aqui a live, no Facebook, tá? Vai para o YouTube, então são formas de trabalhar. Então, a liderança precisa disso.
E se você é o regente, se você é o líder de equipe de cântico, qual deve ser tua postura para com o teu pastor? Supondo que o teu pastor não tem essa postura de olhar. O teu pastor não vai olhar. Faça o seguinte, vá até ele e fala, pastor, esta letra é correta? Eu gostaria que o senhor analisasse para mim. Eu tenho certeza que aqueles que são de fato pastores, né? Quando vem isso, eles podem estar até sobrecarregados, mas vão parar para dar uma olhada e vão dizer, puxa, esta ovelha me respeita. Você vai estar fortalecendo o laço entre você e o pastor local. Então você que é musicista, pergunta. O pessoal da nossa igreja volta e meia e fala assim, isso aqui tá certo, pastor, isso aqui eu paro para analisar. Às vezes já pensei, não, isso aqui é assim, 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 por causa disso. Esta importância de esse relacionamento franco, aberto entre o pastor e os músicos da igreja. Uma outra coisa que a gente precisa desmistificar, falando dos músicos aqui, aproveitando, é que criou-se uma série de conceitos falhos dentro da eclesiologia brasileira e até mundial. O primeiro conceito falho é que, esta música é inspirada por Deus. Queridos, inspirada por Deus é só a palavra de Deus. O resto é ação humana. Pode ser sincera, pode ser muito boa, pode ser corretíssima, mas ainda assim é ação humana. Nenhum autor não bíblico pode dizer ou afirmar que ele está inspirado pelo Espírito Santo para escrever aquela letra ou para pregar aquele sermão. Vale para pastor também, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai escrever uma letra que ele ache bonita, rítmica, não sei, tá? Mas é ainda assim uma expressão dele. Dizer que Deus deu essa letra para ele é muito bonitinho, tá? Já vou responder, Paulo. Mas não é bíblico. Então você tem que saber. Nenhum, seja banda famosa, banda não famosa, seja solista, o cara pode ser um cara muito gente boa. Pode ser o Inário. Aqui tem muito que a gente vai até ficar bravo comigo, mas o cantor cristão e o Inário para o culto cristão, que são os Inários Batistas, não são divinamente inspirados. Eles se baseiam na Bíblia, ou buscam se basear na Bíblia, e se baseiam na relação da teologia correta da relação entre o homem e Deus. Mas eles não são divinamente inspirados. Mas se eu pegar só o salmo e musicar o salmo, então, querido, você não fez uma letra, você só pegou o texto bíblico. Aí não tem. Não tem ação tua. Mas eu musiquei. A musicalidade, o ritmo, a melodia que você colocou é uma ação tua e não uma ação do Senhor. O Pablo pergunta, qual a diferença entre louvor e música? Tá. Música é exatamente essa sucessão de acordes, harmonias que tornam, teoricamente, agradável aos nossos ouvidos aquela composição. Isso é música. Toda música é louvor? Não. Muitas músicas não tem nada de louvor. A gente vai ver alguns exemplos depois. O que é louvor? É uma ação humana feita para glorificar a Deus. Ela pode ser cantada ou não. Por exemplo, quando você apresenta o evangelho a um pecador, e esse pecador, entendendo essa mensagem, movido pelo Espírito Santo, se rende a Cristo, essa tua ação foi um louvor a Deus. Quando você respeita teus pais, você cuida do teu cônjuge, é um louvor a Deus. Então, o conceito de louvor é muito mais amplo do que música. Algumas músicas são entoadas para o louvor ao Senhor. Outras são feitas para o louvor ao Senhor. E tem vezes que uma música feita por louvor ao Senhor não é entoada como louvor ao Senhor. Como assim? Quando você, por exemplo, canta no mecânico. O que é cantar no mecânico? Não é cantar na oficina mecânica, tá, pessoal? Quando eu falo cantar no mecânico, quando você começa a cantar sem parar para pensar na letra. Você já conhece a letra, muitas vezes cantou tantas vezes que você sabe. Então você começa a cantar sem avaliar, no automático. Você está cantando até um louvor. Mas o seu cantar não é um louvor. No culto, todas as ações, sem exceção, devem ser um louvor ao Senhor. E não uma ação mecânica automática. Ajudou, Pablo?
Quer colocar mais uma coisa? Joga aí no bate-papo. Então nós temos que entender que o louvor, ele pode ser até lavar um banheiro. E eu sempre vou lembrar do que me contou um pastor amigo meu, de um pastor velhinho que falou para ele, né? Quando vai vir um candidato a pastor dizendo, eu lavei banheiros para Cristo. Nós temos muito uma tendência de achar que o louvor é música. Não é. Ele pode ser a música. Ele pode ser o entoar a música. Mas não é necessariamente. Se não realmente não glorificou a Deus, não apenas em ação visível, vamos colocar assim, mas realmente, então não é louvor. Deve ser focado em adorar, glorificar, exaltar e ensinar a palavra de Deus. Um outro conceito muito errado, que ainda está em uso por aí, é a ideia de achar que músico é levita. Essa é uma grande besteira. Primeiro, os levitas eram uma tribo específica em Israel, cuja função era servir no sacerdócio, no templo, no tabernáculo e depois no templo. Ele serviu em diversas funções: padeiro, cortador de carne, faxineiro, guarda, músicos, claro. Mas não eram só músicos. Isso tem que ser entendido, não era somente músico. Então, quando chega para mim um rapaz, uma moça na igreja, ai, eu sou levita na igreja, eu falo, não, não é não. Não é não, você está errado, você está errada, não é. Porque primeiro você não é hebreu. E ainda que fosse hebreu, a classificação levita é para o Antigo Testamento, não para o Novo. Quando a expressão levita aparece no Novo Testamento, é para designar alguém que era da tribo de Levi, e não a sua função dentro da igreja neotestamentária. O problema é que as pessoas querem criar uma classe especial, os levitas. Então eles não se misturam, eles estão acima da média. Não estão. Entenda o seguinte, se você tem uma função de ministério na igreja, ministério é servir, atender, prestar serviço. Você é um músico na igreja, você é um vocalista, você é um regente, legal, que bom. Você é lá para servir e não para dizer eu sou especial. Não é. Não é. Eu conheço músicos muito habilidosos, e são gente muito boa e são dispostos a servir. Conheço músicos muitíssimo habilidosos também, que às vezes são mais estrelas gospel, como a gente fala, né? Gostam de ser tratados diferente, eu sou especial. E como uma vez o próprio Pablo colocou nas redes sociais, se você não está disposto a ajudar a limpar a igreja, a evangelizar, a cuidar das coisas, você não deveria nem pensar em participar da equipe de cânticos. Simples assim. É só mais um trabalho na igreja. Não tenha isso como sua função final. Ah, só faço isso. Besteira. Bom, pessoal, perguntas, colocações, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer apresentar algum outro ponto aí para ser tratado? Sobre ritmos ainda. Deixa eu colocar. Na Bíblia não tem nenhuma partitura. Aí nós não temos necessariamente ninguém tem a melodia com como Miriam cantou o seu cântico. Nós supomos que seja algo próximo do que vemos hoje os hebreus, mas é uma suposição, não é uma certeza. É claro, então, que não existe um ritmo sagrado e um ritmo não sagrado. Só que o problema, que eu volto a dizer, se este ritmo usado evoca sensualidade, evoca emoções descontroladas, então ele não deve ser usado. Se esse ritmo não permite a compreensão da letra, não deve ser usado. Nós temos que tomar cuidado para não santificar ritmos e não demonizar ritmos. A questão não é nem essa, a questão é, tem função, tem espaço, tem utilidade, é edificante no culto. Ah, pastor, mas eu gosto de heavy metal, eu vou ouvir a banda Striper aqui em casa. Filho, na sua casa você quer ouvir? Não tem nada a ver com isso. A sua casa é você e Deus. Agora, estou falando do que é cantado no culto. No culto é outra coisa. Tá bom?
Tem mais uma pergunta aqui também do Pablo que ele colocando. É certa a frase, a composição de ritmos e melodias que cantamos na igreja podem vir do homem, mas a autoria do verdadeiro louvor somente é daquele que morreu na cruz por nossos pecados? É uma frase bonita, né? Não sei quem falou, já que você colocou entre aspas, tá? Mas não tá certa não. Porque é o seguinte, eu tenho plena certeza que aquele que compõe o verdadeiro louvor para Deus está fazendo movido pelo seu amor ao Senhor. E também creio que está sendo movido pelo Espírito Santo na vida dele. Mas eu não posso dizer que aquela letra é inspirada, ou aquele ritmo é inspirado por Deus, aquelas notas, aquela sequência melódica é inspirada por Deus, porque senão eu vou estar colocando no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. E aí eu vou ter um problema. Percebe? Então, apesar de haver uma forte influência do Senhor, do triuno Deus, na vida daquele que quer servir a Deus, eu não posso dizer que Deus colocou isso na boca dele, nos dedos dele para compor. É como se eu dissesse que uma pregação, qualquer que seja ela pode ter sido muito usada, pessoas se rendendo a Cristo, entendendo a verdade do Evangelho, mas Deus operou através dela e apesar das minhas falhas. Mas eu não vou dizer que cada palavra que eu disse foi inspirada pelo Senhor. Eu posso entender que eu fui movido por Deus para fazer isso. Eu posso entender que Deus me motivou a trabalhar nesse sentido, ou explanar nesse sentido. Mas não vou me atrever a dizer que Deus me inspirou palavra por palavra. A mesma coisa vale para as músicas. Tá bom, Pablo? Bom, a nível de conceitos gerais, tá? Eu diria que nós entendemos. Alguma pergunta sobre esses conceitos gerais que eu passei, alguns desses pontos em geral que eu coloquei? Se tiver, joga aí para eu poder ajudar a dirimir. Porque senão a gente vai começar a abrir o espaço para músicas que hoje são cantadas. Chegou aqui. E aquelas canções que estão em ritmo juvenil, funk, rock e outros. Tá. Foi o que eu falei. Esse ritmo, ele permite que haja compreensão e participação de todos na igreja? Esse ritmo permite que o foco seja no Senhor e não no ritmo? São questões que devemos tomar cuidado. Porque é muito fácil eu gostar de um ritmo, tá? E pra mim ser legal, mas não é legal pro outro. Eu, por exemplo, não gosto de funk. Tá? Gosto de rock, alguns tipos de rock, nem todo tipo de rock. Gosto de música boliviana. Gosto de música irlandesa. Eu sou meio final de músicas chamada world music. Mas eu vou avaliar. Isto no culto edifica? Isso no culto instrui? Aproxima as pessoas da compreensão da palavra de Deus? Se não uso. Eu posso até gostar de ouvir em casa, mas eu não vou usar no culto. Entendeu? Entendeu, Nancy? Entendeu? Beleza? Ficou claro? Mais alguma perguntinha aí, moçada? Mais alguém quer fazer pergunta? Se não tiver, continuar avançando. Tá ok? Tá, aqui alguns usam para fazer um número especial e evangelizar. Eu quero colocar que eu não estou julgando as intenções do coração e da mente de cada um. Não estou fazendo isso. Mas pensa comigo o seguinte: você vai lá pra rua e faz um show de, vamos pensar, samba, né? Música ritmo samba. E as pessoas se aproximam. Puxa, eu quero ouvir isso na igreja. Só que quando chegam na igreja local, não ouvem isso. Vai gerar um problema. Vai gerar uma confusão. Por quê? Vocês fazem uma coisa na rua, outra coisa aqui. Qual é a coerência? Vai mostrar uma certa falta de coerência. Eu sugiro que nos trabalhos de rua, evangelizações de rua, que forem ser feitas, você use da música que se usa em culto. Porque para que você vai usar algo que não é do cotidiano da igreja para levar as pessoas a Cristo? É como se você dissesse que aquilo que é feito na igreja não é suficiente ou não é eficaz.
Então eu recomendo que não usem ritmos diferentes do que se concorda no culto, porque as pessoas não vão entender essa diferença. Tem um conhecido que não era cristão ainda, hoje ele é cristão, já há muitos anos, e ele foi. Um dia ele, convidando para ir numa igreja, nessas igrejas que ficam na moda por um tempo, ele foi numa dessas igrejas, não batistas. E ele chegou lá, tava aquele som, aquele rock pesado, ele olhou assim e falou assim, isso aqui não é igreja. Isso aqui é igual às festas que eu vou no mundo. Só que lá no mundo é mais legal. Tem igrejas que eu não lembro agora como que falam. Existe quando o pessoal, o vocalista normalmente, ele pula em cima da plateia e a plateia vai levando ele nos braços para todo quanto é canto. Não sei como chamam isso. Acho que tem um nome, não sei se o Aslan sabe. Ele pode até me passar qual que é o nome disso aí, mas eu não lembro agora qual que é o nome disso aí, tá? Mas cuidado, porque você está fazendo um show para atrair as pessoas e não é essa a função. As pessoas não devem ser movidas por um show, devem ser movidas por entenderem que são pecadores e que querem ter comunhão com o Senhor, tá bom? O Ricardo pergunta, cantar com o espírito, mas também cantar com entendimento, só é possível para um cristão? Alguém que já foi salvo por Cristo? Cantar, qualquer um pode cantar, Ricardo. Todo mundo pode cantar, até quem canta mal como eu, tá? Mas cantar com real entendimento para louvar o Senhor, só um cristão pode fazer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nele. O não cristão, ele pode cantar conosco. E pode cantar muito afinado, e pode cantar muito emocionado, pode cantar muito animado. Mas dele não brota o louvor. Por quê? Porque não há nele a ação do Espírito Santo presente, consciente ainda. Por isso, tá? O Asa falou que não sabe o nome da ação que eu perguntei. Obrigado, Asa. Tá. É importante que nós tenhamos essa questão didática nas músicas e nas melodias no culto, para que a pessoa possa entender, é isso que ele está falando, é isso que ele está dizendo, isso que ele está explicando, entendi. A música tem uma importância muito grande na evangelização, no ensino, no culto público e no culto pessoal. E a função dela não é emocionar. A emoção é uma ação subsequente, mas não é uma ação fundamental. Falou disso, tudo jóia? Tá, então, não sei se eu ajudei o Ricardo. Ricardo, você entendeu? Ficou claro? Quer perguntar mais uma coisa? Não ficou nada claro? Quer que eu explique de novo? Quer contrapor? Tá? Fica à vontade. Então, é necessário que haja isso. Essa sabedoria, essa maturidade. Que outra coisa que às vezes eu percebo, valeu, Ricardo, uma coisa que eu percebo às vezes é que normalmente nós colocamos isso nas igrejas, a música é para garotada, então fica lá adolescentes tocando. Nada contra, acho legal que eles se envolvam com isso, mas é importante que o líder, seja da equipe de cântico, seja do coral, seja alguém com maturidade cristã. E a maturidade cristã não vem aos 13, 12, 15 anos. Ela vem com mais tempo, com a própria vivência, com o Senhor e vivência no dia a dia. É importante que hajam pessoas maduras, espiritualmente falando, e também vivencialmente, para que não hajam problemas. Sem entregar nomes, eu soube de um coro familiar que chegava nas igrejas pro culto, cheirando a cerveja. Não vou aqui tratar da questão de beber ou não beber, mas, chegar no culto cheirando cerveja. Conversei com um rapaz, um músico muito bom, isso foi anos atrás, conversei com ele, e ele me contou, dando risada, que ele chegou a tocar alguns cultos bêbado. Testemunhos, entre aspas, depoimentos, de alguns músicos famosos, eu conversei pelo menos com 2 deles, que eles me falaram que nos tempos de uma igreja X, uma denominação X, depois, entre uma apresentação e outra, eles iam atrás de um backstage, né, lá atrás do palco, e puxavam um baseado. Isso não é maturidade. É por isso que o pastor tem que estar perto deles. Sim, a Marta colocou o que eu tinha falado no começo, mas é sempre bom lembrar. É importante que haja sempre o pastor vendo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui não é bom.
E claro, para ele dizer que está certo ou está errado, ele precisa conhecer bem a doutrina bíblica. Ele precisa ser bem versado na palavra de Deus. E para que ele seja ouvido pelos músicos, ele precisa ter conquistado a confiança deles e o respeito deles. Os músicos não são um problema na igreja. Mas o andamento do departamento musical e a correlação deste com o pastorado pode se tornar um problema. Não sei se ficou claro essa questão, tá? Mas deixa eu colocar assim, eu não estou atacando música, até porque eu tenho músicos na família e eu gosto de música. E sirvo a Deus como pastor. Só que se essa relação não estiver bem, usando a expressão antiga, azeitada, né? Uma engrenagem bem azeitada, vai ser um problema. Se o pastor larga a música na mão dos músicos, vai ter problema. Se os músicos não aceitam que o pastor interfira nisso, vai ter problema. Se o pastor não se dedica a entender isso, vai ter problema. É uma área frágil? Eu volto a dizer por quê? Porque ela é uma área que vai mexer com ego, com vaidade, com aparecer, com tudo isso. E o ser humano tem essa mania, a gente gosta de aparecer, né? Eu tenho falado muitas vezes com alguns colegas que eu não entendo por que às vezes eu vejo o banner para chamada das mensagens, metade do banner é a cara do pastor. Por quê? O pastor é importante para isso? Não, deveria ser focado na mensagem em si, nos versículos, mas infelizmente muitos acabam se focando somente neles mesmos. Músicos também, às vezes eu vejo alguns, e não é só aqui não, eu tenho muitos contatos fora do país, e o que acaba acontecendo? Eu vejo assim, vai ter a chamada para um culto X, tá lá a cara do pregador, ou dos pregadores, as bandas, os cantores, e um versículo, se é que aparece, ele é bem pequenininho. Pessoal, toda a ação da igreja é para glorificar Deus. Toda a ação da igreja é para louvar Deus. Então, não podemos tentar ver de outra maneira que não seja essa. Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Alguém que falou alguma coisa? Estou aqui para tentar ajudar. A ideia não é, eu não sou sabe-tudo, não sou expert, mas a ideia é estarmos juntos, aprendendo um pouquinho mais isso aí. Tá? Muito bem, tá? Ok. Vamos avaliar algumas letras de música. Tá. Uma que, na verdade, essa ideia dessa live aqui surgiu, eu não lembro bem onde apareceu, mas o pessoal fazendo aquele cântico antigo, que eu já cantei também nos meus tempos de mais novo, né? Que fala, que pede que o Espírito Santo desça de novo como em Pentecostes. É uma ideia que parece correta, é uma ideia que parece piedosa, é uma ideia que parece válida, só que tem um problema muito sério. Se eu começar a pedir que o Espírito Santo venha de novo como em Pentecostes, o que eu estou dizendo, talvez até sem perceber, que aquela vez não valeu. Mas Pedro fala que foi derramado de uma vez por todas e que agora cada um de nós tem acesso a isso. Afinal, o véu foi rasgado, de cima a baixo. O acesso ao Senhor é facultado, o Espírito Santo foi derramado. Então, quando eu canto, ainda possa ter N razões, motivos, não, mas eu quero dizer isso. O problema do eu quero dizer isso é que ele normalmente não quer dizer nada. Como assim? Eu não posso basear no eu quero dizer isso, ou eu acho que aquilo, ou eu suponho que seja isso. Eu tenho que entender que as pessoas vão entender o básico. E mesmo esse básico vai ser distorcido. Então, eu já vi acontecer pessoas entrando em crise emocional ao cantar um cântico como esse, querendo que, não, eu quero que seja como foi em Atos 2 comigo também, que ele venha de novo. Tá, ele já veio. A questão agora não é pedir que ele venha de novo. A questão é muito simples. Eu estou buscando a presença dele? Então, essa é uma letra, por exemplo, e eu volto a dizer, não estou julgando, eu não sei nem quem é o autor dessa letra, você tem uma ideia. Não estou julgando o autor, nem estou julgando quem canta ou quem toca. Não. A questão é que esta letra induz a um erro. Portanto, deve ser evitada. Mas eu sou pentecostal e eu gosto disso aí. Irmão, foi o que eu falei lá no começo
dessa live. A visão apresentada aqui é a batista tradicional, tá legal? Respeito a tua visão, fique em paz com Deus, mas eu vou trabalhar com aquilo que eu entendo ser a perspectiva batista, que eu entendo como Bíblia, tá bom? O Odilson colocou, eu penso que tudo caminha bem quando os músicos são bem... Acho que era doutrinados biblicamente, saiu doutorando, tá, Adilson? Mas eu acho que é doutrinados. Concordo com você, Adilson. Isso é função do pastor, de ensinar, e isto é responsabilidade dos músicos de aceitarem o ensino. Porque eu já vi, e conversei com alguns pastores, que compartilharam comigo, triste, assim, pastor, eu tento, mas os músicos não aceitam. São rebeldes. Ameaçam ir embora. E ele é filho, os músicos são filhos do diácono tal, e se eles forem embora, a igreja vai fechar. Eu já ouvi isso, Cris. Eu já ouvi esse comentário. É triste, é uma realidade triste na vida da igreja, mas é o que nós temos visto. Então é necessário que haja um trabalho geral da igreja até nesse caso. O pastor se dedicando a conhecer, a aprender, a buscar cada vez mais, e a igreja disposta a aprender com o pastor. Infelizmente, eu já vi isso acontecer também. Eu conheço esse texto, eu sei do que ele vai falar. Quando o pastor está pregando. Isto é arrogância e soberba. Corações assim nunca aprendem. Corações assim nunca aprendem. Então, concordo com você, Adilson. Precisa realmente haver esta ação de duas vias. O pastor e a igreja. Em especial, os músicos. Tá? Alguém quer propor alguma música para ser analisada? Alguém quer propor alguma questão aqui? Tudo bem? Tudo ok? Concordo plenamente, Ricardo. Todos devem ser discipulados e ensináveis. É bem a questão de ensináveis. Infelizmente, alguns não querem aprender. Acham que já sabem muito. Olha, eu estou na igreja do Senhor Jesus Cristo desde meus 16 anos de idade. Mas minha mãe me ensinou muito da palavra de Deus antes disso. Ela já era cristã e eu não. Eu era o filho rebelde. Né? Mas eu me rendi ao Senhor com 16 anos e meio. Estou com 54. E eu tenho muita coisa para aprender. Muita coisa que aprender. Eu gosto muito de ler. Vocês estão vendo aqui atrás dos meus livros aqui. Eu sempre buscando ler um livro, entender algum conceito. Porque eu quero entender. Então, eu acho que todos, acho não, tenho certeza, todos, sem exceção, temos muito a aprender. Pessoal que está assistindo a live, me dá um toque, porque me parece que está dando umas travadas aqui na imagem. É isso mesmo? Está dando umas gargalhadas aqui? Não sei. Me fala, porque para mim, no meu monitor de controle, está aparecendo como travando o som, tá? O áudio parece ok, mas parece que a imagem está dando umas travadas de vez em quando. Então, pessoal, se estiver travando, me dá um toque, vê o que eu posso fazer aqui, tá bom? Sobre músicas ainda. Algumas músicas. Tem as famosas, que a pessoa já bateu até cansar, né? Como que é? Sabor de mel. Qual que é outra lá? Tinha uma outra que nesse sentido bem parecido, que são que parecem mais músicas vingativas. Músicas soberbas. Há muitas músicas que as pessoas querem centrar nelas mesmas. Isso está muito errado, não é por aí. Tá dando umas travadas, né, Gilson? Sim, que estranho. O som tá ok? Bom, então tudo bem. O som tá legal, então espero que não fique tão ruim a imagem. Não sei o que está acontecendo. Essa travada pode ser que eu fiz um teste aqui com o Opera. Bom, agora já foi, tá? O Opera parece que não está carregando tão bem. Eu queria que ele carregasse, mas parece que está meio pesado para fazer isso aqui. Depois eu vou ter que fazer. Mas, beleza. Se estão conseguindo acompanhar, estou contente com isso. A ideia é compartilhar as ideias, bater papo. As músicas não podem ser focadas no que Deus vai fazer. A realidade. Essa também é outra que já apoiou pra caramba, né? Percebam que músicas que colocam o ser humano como ponto central e Deus como sendo um serviçal é heresia.
Eu lembro que saiu uma música um tempo atrás, uma banda carioca, que era Restitui, eu quero de volta o que é meu, falava isso. Nunca permiti cantar assim na igreja, falei assim, pessoal, simplesmente, o que é meu? Condenação e inferno. Isso é meu. Então eu não posso cantar, quero de volta o que é meu. Eu não quero de volta o que é meu. Tá? Isso é heresia. Eu quero o que o Senhor quer para minha vida. Acabou. Pablo colocou o sabor de mel, o hino da vingança. Concordo plenamente disso. É complicado, né? Tá? Versão gospel, beijinho no ombro. Eu ouvi falar disso aí, é uma música secular. Eu nunca ouvi essa música, tá? Mas eu acho que é assim. Quero que valorize o que você tem, né? O que você tem? O que eu tenho? É uma música que dá foco no ser humano. Você percebe que essas músicas são, a gente chama antropocêntricas. O que é antropocêntrico? Antropos, homem, cêntrico, centro. Quando o homem é colocado como centro, temos um grave problema aí. O homem não pode e não deve ser o centro. Por quê? Porque ele vai ficar sendo aquele que, eu quero estar naquela posição principal. Deus é detentor de toda a glória. Ele não divide a glória dele com ninguém. O Adilson colocou aqui também a questão da música do Zaqueu, né? É outra. Regis Danés, se não me engano. São letras focadas em mim, pra mim. Eu. Isso tá errado, irmãos. Isso não tá certo. Não é por aí que funciona. Não deve ser assim a nossa compreensão. Não deve ser esse o caminho. Mas, infelizmente, muita gente pensa e age assim. Eu sou o primeiro. Eu estou em primeiro lugar. E não, irmãos, não caiam nessa. Não caiam nessa. Por quê? Porque nós não somos o ponto central da vontade de Deus. Tá legal? Muito bem. Tem mais alguma pergunta aqui? Ricardo coloca, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Sim, é verdade. Eu até preguei isso outro dia aqui na nossa igreja. Nós somos, na verdade, espelhos somente. Nós refletimos a luz de Cristo. Nós não somos a luz. E aí que está o grande problema da igreja do século XX, XXI, final do século XX, e agora no século XXI. Nós nos julgamos importantes demais. Nós nos julgamos especiais demais. E isso gera, fatalmente, numa expressão musical, numa expressão de pregação, em que o homem torna-se mais importante que Deus. Eu não posso. Nancy fez uma colocação aqui. Tem a música que fala dos sonhos de Deus. Eu já ouvi também assim, os sonhos de Deus. Querido, Deus não sonha. Deus realiza. O que Ele quer, Ele faz. Acabou. O sonho é um intento a ser concretizado. Deus não tem nenhum sonho, porque Ele está além do tempo. São expressões que parecem poéticas, mas são, na verdade, heréticas. Com todo o respeito, mas são. O senhor está dizendo que esses crentes aí são falsos? Não. Eu não estou julgando o caráter de nenhum compositor, nenhum autor. Não os conheço para fazer qualquer comentário nesse sentido. O que eu estou falando para vocês é que essa letra tem erros. Essa letra possui falhas. Tá bom? Pablo colocou aqui. Sobre Salmo 150, é correta a justificativa? Que justificativa, meu irmão? Aí preciso saber do que você está falando. Não ficou muito claro para a minha pergunta, tá? Coloca aí que eu vou poder tentar responder melhor. O que eu quero que vocês entendam, e vocês estão entendendo, eu estou ficando feliz com isso, é que não se pode pensar, em termos de igreja, uma forma humana ou de agradar o ser humano no processo. Qualquer letra, qualquer pregação, qualquer livro, qualquer ensino que não glorifique a Deus e exclusivamente a Deus, está errado. Está errado. Não é por aí. Não posso usar. Não devo usar. Se eu uso, eu estou falhando. Se eu uso, está errado. Se eu permito o uso disso, está errado. Tá bom? Referente à questão... Eu acho que o Paulo está falando sobre a questão do... eu acho que ele está falando realmente a danças e todo tipo de ritmo, né? Tem que ver um contexto, tá?
tem que ver o contexto aí. Não sei se é isso que o Paulo está querendo falar, mas se eu tiver errado, ele me corrige. Se não é esse o objetivo dele na pergunta. Mas o contexto apresenta a expressão não, que a gente chama não cultica, ou seja, não é em culto. Não tem razão de ser em culto algumas coisas. Algumas coisas são claramente para quê? Para expressão pessoal. Então na minha vida pessoal, eu estou aqui em casa, puxa, eu vou usar um ritmo que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de muitas músicas em quechua, que é o que eu aprendi lá na Bolívia, e algumas em Aymara. Não entendo muito bem, mas eu sei que significa, eu lembro. Agora, eu não vou levar para a igreja para cantar, porque a pessoa não vai entender nada. Eu não posso achar que quando lá fala sobre danças, por exemplo, Salmo 150, está falando para dançar no templo, porque não há exemplo disso nem no Velho Testamento e muito menos no Novo. Onde há danças no Velho Testamento, elas são sempre fora do templo, como expressão da alegria, da felicidade daquela pessoa, mas não como prática de culto. Então eu tenho que entender esse conceito. É importante que haja essa compreensão, senão a gente vai fazer uma confusão tremenda sempre. Tá? Deixa eu tentar derrubar aqui, porque tá travando tudo aqui. Não vou derrubar a conexão, tá, pessoal? Ela vai se manter aqui. Eu só vou tentar ver se eu consigo fazer funcionar melhor. Tá? Eu tentei fazer com o Opera, mas não ficou muito bom. O Opera parece que não consegue se trabalhar muito bem. Só para avisar, pessoal, tá sendo gravado, tá, aqui no meu computador. E eu vou subir no canal do YouTube. Então ela vai estar lá sem travadas. Tá sendo gravada direto do meu PC, em qualidade de vídeo boa, para que vocês possam assistir lá no YouTube, tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer apresentar alguma outra letra de música? Me dá uma pensada aqui. Opa, carregando aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no Facebook. Espera um pouquinho. Tá, pessoal, acho que não tá vendo mais nada. Tá. Acho que deu para ficar basicamente claro o que a gente queria falar esta noite. Eu não quero também ficar repetindo alguns conceitos. Tá? A irmã Ceia, ela não consigo conectar, mas ela me colocou o hino Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Se isso era heresia, se isso estava errado. Tá, deixa eu colocar. Neste hino eu não vejo eu vou dizer por que eu não vejo eu. O que eu vejo neste hino na verdade, apenas uma expressão do reconhecimento de como Deus tem cuidado do seu povo. Não é porque é a mim, mas é como se é para mim. É meio complicado de entender às vezes no português, porque o português é um pouquinho confuso em algumas coisas. Mas tu és fiel a mim não significa que eu estou sendo o centro, mas estou identificando a ação de Deus para comigo. Então eu não vejo heresia no hino Tu és fiel, Senhor. Aliás, um hino que eu aprecio muito. Tá. Agora parece que ficou bom o negócio aqui, eu dei uma melhorada aqui, vamos ver se está funcionando bem mesmo. Tem alguns pontos chegando aqui, deixa eu só carregar aqui, opa. A Nancy fez uma pergunta aqui, só que não carregou para mim. Espera um pouquinho que eu já vou ver aqui. Calma, não entre em desespero. Alguns problemas aqui na nossa cara conexão, mas... Ok, vamos lá. Notificações. Muito bem. Tem dia que nada funciona, já perceberam? Você quer fazer as coisas não vão indo muito bem, tá? Mas vamos tentar aqui. Ó Senhor. Tá complicado aqui. Por favor, não desliguem, não saiam. Eu não estou conseguindo ver as mensagens, pessoal. Ela não está aparecendo para mim. Ficou em branco o campo do chat. Eu tento recarregar a tela aqui para poder ler, senão eu sei que tem pergunta, mas eu não consigo acessar a pergunta. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Vamos ver se agora vai carregar aqui. Ok. Vamos lá. Muito bem. Descendo um pouquinho mais.
Tá, a Graciela coloca: você disse sobre a questão do voltado ao eu, tudo eu. Já vi líder do grupo e essa pessoa era alguém com idade que deveria mostrar maturidade, mesmo porque essa pessoa era cristã há muito tempo, começaram a focar o grupo para sempre colocar músicas novas. E a justificativa era de que as pessoas de outras igrejas iam lá para copiar as músicas. Você percebe que aí é uma coisa assim, nós estamos fazendo uma apresentação, estamos fazendo um show. Temos que ser uma referência. Queridos, deixa eu colocar uma coisa, aproveitar essa colocação da Graciela. A seleção de músicas para um culto não é o top 10, não são as mais tocadas, não são as mais bonitas, não são as melhores. Deve-se orar e pedir que o Senhor oriente para que estas músicas estejam de acordo com a mensagem e que seja edificante para todos e que glorifique a Deus. Você pode colocar uma música de 100 anos atrás, 200 anos atrás, e ela vai fazer, se for da vontade do Senhor, ela vai mover as pessoas. Você pode colocar um monte de sucesso, top hits, você tem um culto agitadão e ninguém aprender nada do Senhor. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Boa colocação na Graciela. Ah, tá. A colocação do Salmo 150 era outra do Paulo. Obrigado, Paulo. A questão é justificar o excesso de músicas no culto. Essa é uma questão importante. Tá. Sugestão minha. Não faça aquele momento de cânticos que dura meia hora, 40 minutos. Eu lembro que eu estive uma vez num casamento como padrinho e simplesmente o pessoal colocou uma música atrás de música, nós ficamos lá de pela frente. Eu acho que estamos quase uma hora. Estávamos eu e mais 2 pastores como padrinhos, porque o noivo era seminarista. Um pastor falou pro outro: acabando o casamento, a gente vai bater em quem escolher as músicas. Pessoal, ficar de pé muito tempo para uma pessoa idosa é extremamente desgastante, extremamente cansativo. Depois de um tempo, a pessoa não consegue mais aprender as músicas, não consegue mais compreender. Ela está cansada. Então sugiro períodos de 2 músicas, 3 no máximo. Aí, outras atividades no culto, para evitar exatamente a saturação, o desgaste, que é desnecessário. É uma questão até de ser prudente e sábio, tá bom? O Adilson colocou aqui uma coisa aqui que é... Deixa eu ver com calma aqui. Questão do mercado em torno disso. É verdade, Adilson. O pessoal está fazendo muito em cima de querer vender. Precisamos vender, precisamos colocar, precisamos fazer. Pessoal, não. Entendo. Mercado, gospel, não tem nada a ver com o culto ao Senhor. Pode parecer duro o que eu tô falando, mas é verdade. O mercado gospel é um mercado como qualquer outro. Pessoal, um fato que saiu notório. Eu lembro de um jovem cantor que apareceu nos programas de auditório, fez sucesso, chegou para a Bolívia cantar. Eu nunca tinha ouvido o cara cantar, mas não me interessava porque eu não ia muito com a cara do vocalista. Há um tempo atrás ele assumiu que era homossexual. E o que aconteceu? Os fãs aplaudiram. Iam continuar louvando o Senhor com as músicas dele. Como assim? Homossexual. Infelizmente, temos tido vários casos de artistas gospel que estão confessando sua homossexualidade. É triste. Eu vi recentemente qual banda que é? Uma banda até que eu gostava, uma banda americana. O cara começou a dizer que ele não é mais cristão. Então, o mercado gospel é uma coisa de dinheiro, de fama, de fortuna. Inclusive, eu falo o seguinte: vai ter um evento, seu aniversário da igreja, o congresso, você quer convidar um grupo de fora, convide das outras igrejas da região. Para que trazer uma banda que vai cobrar, sei lá, 30, 40, 50 mil reais? Precisa, não precisa. Isso não é um show, é um culto ao Senhor. Então não precisa fazer isso. Não ensine a sua igreja a ser consumista, né? Ok? Ela está falando aqui... não se coloca do William assim: quão gloriosa será amanhã, né? Não tem nenhum erro, conheci, né? Eu acho que tem em português também, não lembro agora, mas não tem nenhum erro, tá? A Sé entrou, que legal, Sé, você conseguiu entrar. Eu expliquei a questão do hino Tu És Fiel. Ok, que bom, eu também gosto muito de sino. O Pablo coloca... já ocorreu o momento em que os artistas gospel não queriam ganhar dinheiro se as igrejas cantassem essas músicas. É verdade. Ainda esse lance ainda tá rolando, tá, pessoal?
Ainda está rolando. Existe uma solicitação de que fosse cobrado das igrejas locais pela prestação das músicas. Se um dia chegarmos a isso, tá? Não cantem mais as músicas desses caras e vamos orar para que nossos músicos consigam compor. Tem uma outra coisa que me preocupa muito. Nos últimos 10 anos, muitos cantores hispanos, americanos, brasileiros foram cantar para o Papa ou foram cantar no Vaticano. Meu amigo, se o cara foi bajular o Papa, acabou. O que ele fez no passado, se é bíblico, mantenha. Mas não tenha mais esses músicos como referência. Não tem razão de ser. Não tem razão de você apoiar um cara que vai cantar pro Papa. Não é que ele foi evangelizar o Papa. Era uma missa e ele foi lá participar da missa. Como assim? Não é aceitável. Não é aceitável esse tipo de comportamento. Tá legal? Eu consegui voltar a ver a telinha aqui, então se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma colocação, por favor, faça. Estou gostando muito da nossa interação, tá? Essas nossas conversas aqui, tá rolando bem. Espero que esteja sendo útil para todo mundo. Tá? Eu pretendo fazer de tempos em tempos algumas outras lives sobre alguns outros assuntos, sempre pelo canal Discípulos, que é o canal que eu criei, exatamente para ser uma coisa independente da igreja local, mas ainda assim ligada à igreja batista, tá bom? Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui, apareceu mais uma coisa. Ah, sim. Qual a diferença entre hino e música? Tá. Acho que responderia melhor a Graciela do que eu, porque ela tem uma formação mais necessária. Mas nós diferenciamos entre cânticos, ou inetos, e hinos. Na igreja é uma diferença meio padrão. O hino tem uma composição mais trabalhada, ele tem uma estruturação musical mais elaborada. Tá? O cântico ele tende a ser mais curto, ele tende a ser de um impacto mais imediato. O hino ele tem uma estrutura bem definida. Então, por exemplo, o hino 112, né, se você ver, tem toda aquela rima poética, métrica, tudo mais. Um cântico não segue todas essas regras. Então, basicamente, se eu estiver errado, os músicos, tá aí o Adilson, tá aí o Pablo, a Graciela, né? Me corrija se eu estiver errado nessa minha diferenciação entre hino e cântico. Tá? Agora, a música é a melodia em si, né? Tá bom? Então, galera que é música, que realmente que é músico, que eu reconheço como bons músicos, acertei na resposta aí, falei abobrinha, se eu falei me corrija, tá legal? Muito bem. Ainda dentro da questão da musicalidade na igreja, vamos falar um pouco sobre instrumentação e volume. Eu junto com o Asa, a gente trabalha muito na mesa de som. E não só aqui, em várias igrejas, muitos dos músicos falam, mais som, aumenta, dá retorno, né? E algumas vezes, eu sou vizinho de uma igreja aqui, em que eles colocam um som de tal forma que se eu não fechar as minhas janelas, inclusive a do banheiro, no horário de culto eu não consigo ver nada. É um ensurdecedor. Deixa eu colocar. Primeiro, volume alto não é bom volume. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Na verdade, o volume alto ele acaba distorcendo o som para fora, então o local fica incompreensível, não edifica, não ajuda e gera bronca da vizinhança. Eu sei, eu moro na mesma casa há 30 anos, eu já cansei de ouvir reclamação dos vizinhos sobre a barulheira que faz a igreja. Então, você vai mexer no mesmo som? Entenda o seguinte, o som é para ser ouvido até a porta do templo. No máximo até a calçada. Mas quando eu falo ser ouvido, não é ser um som estrondoso. É ser compreendido. Que a pessoa que parar na porta da igreja por curiosidade, ela entenda o que está sendo cantado. Então, não coloca o volume no máximo. Gera equilíbrio. Vamos lembrar que a função da música na igreja é didática. Portanto, instrumentos não podem estar acima de vozes. E vozes não podem estar esganiçadas. Então, vai tocar instrumento, regula para que a voz não precise ser gritada, porque desafina, fica horroroso, e seja compreensível para todo mundo. Eu já estive em alguns eventos, alguns cultos, que dava dor de cabeça, você não conseguia pensar. Por quê? Porque o pessoal colocava no talo. Aí, volume aí.
Concordo plenamente com o Adilson. O menos é mais. Tá bom? Então, obrigado, Graciela, por me ajudar a complementar sobre a questão da repetição de trechos para ensino da palavra, né? Então, na questão do N. Então, pessoal, regula a mesa de som para ficar um som agradável, compreensível, atrativo. Não o talo. Então, tem baterista que... olha, eu já vi muito baterista em igreja. Eu lembro de um, faleceu recentemente, o Silvio, que era um dos poucos bateristas que não surrava a bateria. Ele não tocava muito bem, quem conheceu o Silvio sabe que ele era um ótimo baterista, mas ele não surrava a bateria. Tocava na boa. Parecia até baterista de banda de jazz, né? Suave. Mas era muito bom. Mas tem baterista que acha que tem que socar a coitada. Tem guitarrista que acha que precisa fazer aquele solo tenebroso. Não. Precisa haver um cuidado com isso. O Adilson já colocou, outras vezes eu concordo com ele, a questão do equipamento, de um técnico de som e de um equipamento de qualidade. É o ideal. Infelizmente, vamos ser claros, o Adilson sabe disso, tem muita igreja pequenina, que não consegue ter dinheiro para comprar um bom som ou não tem nem orientação de como comprar um bom som. E aí acaba comprando aquela caixa acústica com aquela corneta gigante e tuxa ali, né? E alguns até colocam no volume máximo, ainda colocam o microfone na frente da danada. Fica um som totalmente distorcido, ninguém entende nada do que está sendo cantado. Pessoal, eu até gostaria muito, Adilson, pessoal da música aí, seria bom que vocês pudessem oferecer para as igrejas em geral, pessoas que soubessem fazer isso. Treinar pessoas para mexer com mesa de som, a regular, mostrar, até fazer alguns vídeos. Pô, galera, de repente, até divulgo no canal aqui para vocês como fazer, como regular. Seria ótimo, porque é aprendizado. É aprendizado. Assim como tem pastor que acha que precisa berrar, esgoelar. Isso tem inclusive Batista. Se esgoela o microfone, não precisa. Não precisa. É só falar. Saber se portar diante do microfone, aprender a conversar com o público, para ser claro. Música é a mesma coisa. Então aí vai a solicitação para Adilson & Company, né? Vamos pensar numa ideia dessa e começar a fazer talvez uns cursos online sobre isso aí, para ajudar, dicas básicas de como regular mesa de som. Seria muito legal, Adilson. Você que manja dessa área, Graciela, Pablo, são músicos. Seria muito legal. O Aslan também é músico. Pensar em alguma coisa nesse sentido, tá legal? O Silvio realmente morreu de Covid faz algumas semanas. Uma tristeza muito grande nos nossos corações. Era um ótimo musicista e cantava bem também. Só tinha um grave erro, né? Era santista, fazer o quê, né? Brincadeira, pessoal, brincadeira, tá? Mais alguma colocação? Não sei se alguém tem mais uma pergunta. Estamos aí brincando, já estamos quase 1h20, né? De gravação, tá? Sem contar o prelúdio que eu coloquei de música. É uma live até grandinha, tá? Mas se alguém quiser colocar mais uma coisa, conversar mais uma coisa, estamos aqui para isso, vamos seguir. Concordo, Adilson. É falta de orientação. Assim como eu estou dando orientações, digamos, mais doutrinais aqui, tá? Seria legal, e eu pretendo, inclusive, dentro da minha página na internet, no meu blog, fazer algumas críticas, análise de algumas letras, tá? Para que esteja lá o documentário, você possa avaliar. Seria legal que nós tivéssemos também bons profissionais de música, dizendo, quando eu falo bons profissionais, a gente conhece instrumentos, sabe afinação, sabe regulagem de mesa, gravar uns vídeos. Pessoal, é assim que faz, não é assim, mostrar, a gente gravar um vídeo e mostrar para o pessoal poder entender. Legal. Porque realmente falta para muita igreja. Ainda mais se você fala de uma igreja como Morumbi, a Memorial de São Paulo, a Primeira de São Paulo, a Alphaville, os caras têm equipe para isso a dar com pau. Mas essas são as raridades. A maior parte das igrejas batistas, em geral, não só batistas, são igrejas pequenas, com 50, 100 membros. E que o pessoal não tem noção do que está fazendo muitas vezes. Faz com o coração, quer ajudar, quer ser útil, mas não tem noção do que está mexendo. Então seria ótimo se a gente pudesse fornecer para esse pessoal a ajuda. Olha, você está falando de compressores no gritador. Eu não sei o que é um compressor, mas eu fico pensando em alguém apertando o pescoço do vocalista que grita mais alto, tá?
Eu acho que não é isso, né? Mas, pessoal, eu também não sei o que você está falando, mas deve ser uma questão técnica, tá? Pablo coloca, eu posso parecer chato. Não, você não parece, Pablo. Um instrumentista deve investir em um bom instrumento de qualidade. Comprar o barato que sai caro pode ser uma dor de cabeça, isso pode pesar na manutenção. Concordo. É verdade. Os musicistas, a própria igreja precisa pensar em microfones. Tudo bem, não dá para comprar um Shure top. Tenta achar uma coisa mais próxima. Tenta ver um cabo de qualidade, fazer uma boa manutenção nos cabos. Vê. É importante isso. E foi o que foi. O problema é que nós não temos muitas vezes a quem consultar. Eu vou falar bem claro, tem muita igreja que não sabe. Ele vai chegar numa loja, os caras vão empurrar para ele o que der. Então precisamos ter gente cristã, equilibrada, madura, com conhecimento técnico para dizer, olha, é assim que faz. É assim que faz. Tá legal? O Adilson está rindo da minha... Explica para nós, Adilson, o que é um compressor no gritador, que eu não entendi isso aí. Eu admito, não sei o que é isso. Tá? Eu fico com a ideia na cabeça de apertando o pescoço do vocalista principal. É isso? Explica pra gente depois. Aí eu tô agora aqui no bate-papo pra gente poder passar pra galera. Por quê? O que é isso? Não sei. Não sei se o Aslan sabe, se o Pablo, a Tia Lavinha sabe o que é isso. Eu não sei. Tá bom? Pessoal, foi muito bom esse papo. Eu espero ter outras vezes papo sobre outros temas, não só sobre música, mas outros temas assim, todo mundo participando. Se você curtiu essa live, esse vídeo vai ficar no Facebook, na página do Entre Discípulos, tá? Curte, compartilha, vai ajudar, não a página, é claro que vai ajudar a página, mas vai ajudar muita gente que vai poder vai ver suas dúvidas apresentadas aqui. Você tem uma ideia? Tem uma galera da África agora, que eu dou apoio, tá? E eles estão, agora agora são 3 da manhã por aí. Então isso, pastor, a gente vai ver depois só, tá? Não vai ver agora. Tá? Então eles vão assistir depois desse vídeo. Tá? Valeu! O Adilson falou que vai ajudar nessa consultoria. Beleza! A tia tá colocando aqui. Conheci um rapaz numa consultoria que trabalhei, ele fazia parte de um grupo que ia para outras igrejas para cantar e pregar, mas eles tinham como diretriz que essas idas não podiam interferir no culto da sua igreja. Eu cheguei num culto em que eles iam estar, chegaram cedo, ajudaram a montar tudo e aceitavam o que a igreja tinha a oferecer na questão do som. Que é uma coisa hoje que infelizmente está ficando cada vez mais rara. Tá, o Ricardo coloca... Depois eu vou tratar do Ricardo. O que eu tô falando mais raro? Hoje tem muita... Isso também vale para pastor, tá? O pastor chega só na hora da pregação? Não. O pastor tem que chegar meio antes de começar o culto. Se eu sou convidado a pregar numa igreja, eu vou chegar pelo menos 15 minutos antes de começar o culto. Eu quero participar de todo o culto. Eu fico muito chateado quando o pastor chega só para pregação e vai embora logo depois. Participa. É culto. Não é especial, não é show. Tá bom? Louvor cristocêntrico e louvor congregacional. Tá. Todo louvor tem que ser cristocêntrico. O congregacional é quando toda a igreja vai cantar. E para que toda a igreja cante, ela tem que estar em condições de cantar. E não falo de questões técnicas, mas a questão que eu falei. Dá para entender a letra? Dá para entender a música? Todo mundo sai edificado? Então é congregacional. O que é um cristocêntrico? Exatamente o que fala isso. Cristo no centro. Puxa vida. Ele está sendo entronizado nas nossas vidas de novo? Não. Ele está sendo manifesto como no trono. Vejam, ele está no trono. Ele é o Senhor. Nós não podemos ficar fazendo cultos onde cantem para anjos, que eu já vi acontecer. Cultos em que ficam falando palavras desconexas, sem nenhuma função no reino. Então, pessoal, o louvor cristocêntrico é que ele coloca a pessoa do Senhor Jesus Cristo como centro, porque dele e por ele são todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tá legal? Eu explico aqui que é um periférico que atenua tudo que está alto e traz para cima o que está baixo, deixando tudo bem nivelado. Olha só que legal. Então não é o cara esgoelando o outro. Puxa, eu já estava pensando em apertar o pescocinho de alguém. Não pode, Adilson. Estragou minha brincadeira. Não. Valeu, Adilson. E pensa no que eu te falei, cara. Vamos pensar em fazer uns vídeos, colocar para divulgar, vamos fazer isso aí funcionar. Tá legal? Entendeu, Ricardo, a questão do louvor cristocêntrico? E o congregacional, mas a congregação toda cantando. E é tão lindo quando você vê uma congregação toda animada cantando, seja um hino, seja um ineto,
Todos, das crianças aos mais velhos, todos com a mesma alegria. Eu tenho tido isso muito na igreja da Missão Vida. Todos cantam, todos gostam. Mas foi o que eu falei, nós aprendemos a fazer uma estrutura não só de letras bíblicas, mas também não forçar. Então a gente não faz 10 músicas seguidas. Eu lembro que uma vez eu fui num congresso de jovens numa igreja aqui em São Paulo e a garotada cantou até se esgoelar. Mas foi assim um monte. Aí quando passaram para levar a mensagem, subi ao púlpito. E quando eu vejo que os músicos todos saíram e estavam lá fora, batendo papo, na frente da igreja. Eu falei, pastor, com licença, desculpa eu aqui agir de uma maneira mais com liberdade, mas, por favor, quem são os diáconos da igreja aqui? Por favor, fiquem em pé. Os diáconos ficaram em pé, né? Acharam que levar bronca, sei lá, ficaram assustados. O que eu fiz, assim? Irmãos diáconos, avisem os rapazes músicos que eles podem ir embora para casa. Não precisam voltar. Já que não vou assistir a mensagem, também não vão tocar depois. Sinto muito, pastor, vai ser assim. O pastor falou, posso falar? Pastor Vitor foi, pode. Assim, louva a Deus que alguém finalmente fez isso com essa molecada. Porque simplesmente eles não entendem. Então, aí vem uma questão, os músicos, se eles não tiverem uma vida que seja integrada com a vida da igreja, não tem que participar. Ele não vai na EBD, não participa, podendo participar, não participa do culto de oração, não ajuda a limpar o templo, só quer ir lá e tocar e fazer o showzinho dele, pode botar pra sentar. Bota pra sentar. Se não gostar, é porque não é crente. Tá bom? Ok, galera. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Mais alguma coisinha aí? Se não, eu vou dar como encerrada. Agradeço muito a participação de todos vocês, tá? Dos que entraram só no momento, os que caíram, voltaram, todos vocês. E já agradeço a amigos que vão entrar depois, vão assistir depois, seja no YouTube. Eu espero que amanhã já esteja no YouTube aqui essa live aqui. Mas pode ver aqui no Facebook. E eu volto a dizer, galera, se você gostou, se você achou bom, dá um joinha, compartilha, joga nos grupos que você pertence, manda o link no WhatsApp para o pessoal assistir, mostra para o pessoal da igreja onde você congrega. E se você tiver alguma pergunta mais pra frente, por favor, pode mandar que eu vou tentar responder, tá legal? O papo sempre vai ser nesse esquema aqui, bem à vontade, aberto, sem muita formalidade. Não é um culto, é uma conversa, é uma live de conversa da plataforma Entre Discípulos, tá legal? Um forte amplexo, como eu sempre falo, né? Um forte fraterno amplexo. Para quem não sabe o que é amplexo, é um abraço. Um abraço bem apertado. Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Tchau, tchau.